Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8, passagem da palavra do nosso Deus que diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Abençoe, ó Pai amado, a leitura da Tua palavra e a exposição dela neste momento. Ilumine nossos corações, nossas mentes. Dá-nos compreensão das grandezas da Tua palavra, em especial deste livro e desse texto que nós lemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Continuando, meus queridos, a exposição do livro de Apocalipse, relembrando apenas o versículo 3 que nós já meditamos, e diz: bem-aventurados aqueles que leem, ou aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Uma bem-aventurança para quem lê e para quem ouve, para quem presta muita atenção. O Apocalipse é um livro para se prestar muita atenção. Embora a mensagem dele seja essencialmente simples, os detalhes são extremamente ricos e muito preciosos. E estes versículos que nós lemos aqui, os versículos 4 a 8, são uma espécie de Apocalipse em miniatura. Resumem praticamente todos os principais temas do livro inteiro. Na introdução desta série, eu falei a respeito de alguns números, especialmente um número que se destaca muito no Apocalipse, que é o número 7. Aliás, esse número é responsável pela divisão do livro. Eu disse aqui que o livro não é para ser lido através como se fosse uma sequência cronológica, mas deve ser lido em sessões ou em ciclos recapitulativos. E nós teremos oportunidade de falar sobre isso em outros momentos. Mas hoje, nesse texto, o destaque não está tanto no 7, embora ele apareça de uma maneira bem interessante, mas o destaque aqui está no 3. A estrutura trinitária, ou trinária, mas trinitária mais cristã, desta passagem é extraordinária. Eu não sei quantos de vocês já perceberam isso meditando, olhando com calma nesse livro, ou nesse texto especificamente. A fim de facilitar a compreensão dos irmãos, eu vou mostrar aqui um quadro que vai nos ajudar a ter uma ideia dessa estrutura trinitária desse texto. Ou seja, a Trindade aparece o tempo todo, não apenas como um conceito, mas acima de tudo como prática, como efeito, aquilo que a Trindade faz. Eu fiz uma espécie de estruturação, eu espero que os irmãos consigam visualizar, para ter uma noção de como funciona, como a cada momento há 3 elementos sempre em relacionamento aqui nesse texto. Observe, começa assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, aqui está então a saudação, graça e paz a vós outros. Quem está mandando essa saudação? Quem está dizendo graça e paz a vós outros? A Trindade. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Já uma trindade dentro dela.
uma estrutura trinitária dentro do próprio três. Veja, da parte daquele que é, que era e que há de vir, esse é o Pai. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, esse é o Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo. Veja, a Trindade, claramente. Mas dentro dessa mesma estrutura trinária, há mais 2 estruturas trinárias. Observe, o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo, padrão sétuplo, 7 Espíritos de Deus, que já foi muito falado sobre isso. E Jesus Cristo tem também um padrão trinário. Ele é o quê? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. 3. Observe, nessa primeira declaração aqui, que nós temos claramente 3 declarações a cada momento. A Trindade está clara aqui, da parte daquele que é, que quer de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. E dentro da Trindade também, para 2 das 3 pessoas, há também uma estrutura trinária. O Pai é aquele que é, que era e que há de vir. E o Filho é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Depois nós vamos comentar essas expressões e o significado delas. Por enquanto, apenas para ter uma visualização, para entender a estrutura como um todo. Veja a próxima declaração como outra vez segue uma estrutura trinitária. É uma doxologia, um louvor àquele, está oferecendo a Deus, àquele, primeiro, que nos ama. Segundo, pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Terceiro, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Finaliza o louvor, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Dentro de uma estrutura de louvor que começa oferecendo a Deus, ao Deus triuno, ou no caso aqui especificamente ao Cristo, a segunda pessoa da Trindade, há uma ideia também trinitária incluída. 3 declarações de louvores ou de reconhecimento pelo qual se deve louvar a esse Deus, a esse Cristo. Primeiro, que nos ama. Segundo, que nos libertou dos pecados. E terceiro, que nos constituiu. E aí nos constituiu também 3 coisas: reino, sacerdotes, propriedade do seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É a expressão de louvor que volta ao início, àquele. Veja a próxima estrutura, outra vez, temos também essa ideia. Uma declaração sobre a brevidade da vinda de Cristo. Ele diz que ele vem com as nuvens, e aí 3 eventos serão claros. Primeiro, todo olho o verá. Segundo, mesmo aqueles que o transpassaram. Terceiro, todas as tribos da terra vão se lamentar, vão chorar sobre ele. Uma declaração de certeza que volta a fechar a frase, certamente. Amém. A próxima, que é a quarta, e é interessante porque nós temos estruturas aqui trinárias ou trinitárias, mas são 4. 4 mais 3, 7. Observe aqui, a última delas diz: eu sou o Alfa e Ômega. Quem está falando isso? O Senhor. Diz o Senhor Deus. Então, o que diz o Senhor Deus? Ele diz 3 coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro. Segunda coisa que ele diz: eu sou aquele que é, que era e que há de vir. E a terceira coisa que ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Do início ao fim, do versículo 4 ao versículo 8, nessa estrutura, nesse resumo do Apocalipse, nós temos o tempo todo o número 3 aparecendo nas divisões, na estruturação das frases, que aponta para o quê? Para a existência de um Deus triuno. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada uma dessas 3 pessoas participa ativamente na obra da salvação da sua igreja. Cada uma dessas 3 pessoas merece a mesma honra, a mesma glória, o mesmo louvor. E cada uma dessas 3 pessoas está dedicando, está dizendo às 7 igrejas da Ásia que
deseja que elas tenham graça e paz. Assim é a saudação. Assim nós percebemos de cara aqui uma estrutura muito interessante que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo João para que ele registrasse as coisas desta maneira. Agora vamos considerar o texto em si mesmo, vamos ver o que ele tem a nos ensinar. Olhemos então, primeiro, o versículo 4, que é a saudação. Quem está escrevendo o livro? João, o apóstolo. Para quem? Para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ou seja, havia 7 igrejas lá na Ásia Menor, na região da Turquia. Elas são citadas várias vezes, nós conhecemos. Eram igrejas como a nossa. Imagine essa região aqui de São Paulo. Nós temos muito mais do que 7 igrejas, obviamente. Mas digamos que houvesse apenas 7 igrejas nessa região. Ou então, que 7 dessas igrejas, como era o mais exato, foram destinatárias deste livro, que é o Apocalipse. Ele foi enviado para essas 7 igrejas. Portanto, são igrejas reais, são igrejas físicas, são igrejas compostas de pessoas que estavam lá no primeiro século, louvando a Deus, obedecendo sua palavra, mas ao mesmo tempo sendo perseguidas essas pessoas, ou essas igrejas. Portanto, tudo que é escrito no Apocalipse, antes de tudo, tem que fazer sentido para aquelas igrejas. Mas como é a palavra de Deus inspirada, também precisa fazer sentido para todos os tempos. Mas eu não posso tentar encontrar o significado do Apocalipse hoje, deixando de lado o significado do Apocalipse para as igrejas do século I. Porque então eu estaria invertendo a ordem dos fatores e perdendo o significado do texto. Precisamos entender o que significava lá, para depois também entender o que significa hoje, o que significa aqui. Portanto, João endereça a essas 7 igrejas, ele a saúda aqui, ele diz graça e paz, é uma típica saudação cristã. Graça significa um favor imerecido da parte de Deus, é o amor de Deus manifestado ao seu povo, isso tem a ver com salvação, tem a ver com o evangelho. Paz é a consequência dessa graça, porque somente pela graça nós temos paz com Deus. É isso que deseja quem? O Deus triuno, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, essa expressão, que é, que era e que há de vir, apontado para o Pai, dá a ideia da sua eternidade, mas também da sua ação ao longo da história, ao longo do tempo. Ele não é um Deus estático, ele não é um Deus parado, ele é um Deus em movimento, ele é um Deus em ação, é o Deus que age ou é o Deus que intervém. Fez isso no passado, faz isso no presente, fará isso no futuro. É da sua essência agir, intervir. Ele não está imóvel, ele não está parado, ele é o Deus eterno, mas eternidade em ação, eternidade em movimento. Em segundo lugar, a saudação é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O Espírito Santo, no Apocalipse, parece ter uma função meio que não aparece tanto quanto a função do Pai ou a função do Filho. Por isso, até mesmo muitos acham, afirmam de forma errônea, herética, que o Espírito Santo para João não era Deus de fato. Se não fosse Deus de fato, não estaria sempre incluído na sequência, na estrutura da Trindade. Ele está colocando aqui o Espírito Santo em pé de igualdade com o Pai e com o Filho, mas com função diversa. O Espírito Santo não tem em Apocalipse, como não tem no resto da Bíblia, função de apontar, de exaltar a si mesmo. A função do Espírito Santo sempre é qual? Aquilo que o próprio João, no Evangelho, registrou, inspirado por Deus, as palavras de Cristo. Ele quem? O Espírito Santo virá para quê? Para testificar a meu respeito, Jesus disse. O Espírito Santo a função dele não é se iluminar, aparecer. A função dele é iluminar a Cristo, apontar para Cristo, revelar a pessoa de Cristo. Por isso, também ele é descrito lá no capítulo 4 e 5 como um
candeeiro, como 7 lâmpadas. Sim, porque o Espírito Santo tem a função de iluminar. E aqui, ele, descrito como o padrão dos 7, tem o sentido de mostrar sua onipresença. O Espírito Santo está em todos os lugares, agindo, atuando, mesmo que discretamente. Mas ele está agindo, atuando e apontando para a pessoa de Jesus Cristo, que é justamente aquele que vem na sequência, quando diz, da parte de Jesus Cristo. E aí nós temos 3 atributos dados a Jesus Cristo, que resumem no Apocalipse a obra de Cristo. Se o tempo todo você estiver lendo o livro pensando nessas 3 coisas que são ditas de Jesus aqui, você vai entender o livro. Você vai entender melhor. Porque diz que ele é, antes de tudo, o quê? A fiel testemunha. O mártir fiel. Testemunha, na língua grega, a palavra é mártir. Tem o sentido daquele que testifica aquilo que viu, aquilo que sabe, sustenta o seu testemunho até o fim, disposto está a morrer por isso. A fiel testemunha, ou o testemunho de fé que Cristo deu, foi justamente sua morte, sua vida e sua morte. Seu viver irrepreensível, seu viver sem pecado, como o cordeiro sem defeito, sem mancha, que ele aparece no capítulo 5 como um cordeiro, como tendo sido morto, ele que toma o livro da mão direita de Deus. Portanto, Cristo, por ser a fiel testemunha, significa aquele que viveu de forma irrepreensível e aquele que morreu de forma absolutamente injusta. Não merecia a morte que sofreu, mas precisava sofrer essa morte, precisava morrer para poder salvar o seu povo. Por isso, o primeiro grande atributo de Jesus é a testemunha fiel. O homem fiel que morreu. O homem santo, justo, perfeito, mas que não obstante precisou morrer e morreu. Mas ele não é apenas a testemunha fiel, ele também é quem? O primogênito dos mortos. Quer dizer, o primeiro a ressuscitar. O primeiro a vencer a morte, apontando, portanto, para a sua ressurreição. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo são centrais no Apocalipse. Por isso ele não está falando das coisas sempre futuras. Na maioria das vezes, ele está falando das coisas passadas e mostrando justamente o que Cristo fez, sua obra, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Primogênito quer dizer o primeiro deles. É claro que outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, não foi? Lázaro, por exemplo, o próprio Cristo ressuscitou Lázaro. Então, como é que Jesus pode ser o primogênito dos mortos, quer dizer, o primeiro a ressuscitar, se outros já ressuscitaram antes dele? Como entendemos isso? No sentido de que ele foi o primeiro a vencer a morte definitivamente. Lázaro foi ressuscitado por Cristo, mas voltou a morrer. Sua morte foi apenas adiada. Não sei quando, não temos a data, mas provavelmente, anos depois ou décadas depois, Lázaro morreu. Alguns homens santos de Deus também foram ressuscitados com a ressurreição de Cristo. Quando ele morreu, certo? Diz que os túmulos de alguns santos lá se abriram em Jerusalém e esses homens apareceram. Eles foram ressuscitados pelo poder da morte e já também da ressurreição de Cristo. No entanto, eles voltaram a morrer também. Eles não ficaram vivos para sempre. O único, o primeiro a vencer a morte para nunca mais morrer é Jesus Cristo. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Mas se ele é o primogênito, é porque tem outros. Você não chama de primogênito um filho único. Se ele é único, é único. Se ele é
primogênito é porque tem mais filhos, porque tem mais irmãos, porque tem mais vencedores da morte. Quem são esses? Somos nós. É a igreja, que um dia ressuscitará também para nunca mais morrer. Hoje, eventualmente, poderia acontecer um grande milagre de uma pessoa que morreu ressuscitar. Isso não tem acontecido normalmente. Deus provavelmente não tem achado necessário fazer esse tipo de sinal, mas Ele pode fazer. Deus poderia ressuscitar um morto hoje, no nosso meio, mas essa pessoa voltaria a morrer depois. Ela ainda não estaria contada entre esses vitoriosos da morte. Os vitoriosos da morte são aqueles que nunca mais morrerão. Cristo é o primeiro, é o irmão mais velho, é o primogênito. Os crentes, na segunda vinda de Jesus, também vencerão a morte, ressuscitarão para nunca mais morrer. Então observe os atributos de Cristo. Quem Ele é? A testemunha fiel, que viveu com fidelidade e morreu por uma causa justa. Sua morte foi injusta, mas a causa era justa. Ele morreu para salvar o seu povo. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. E aí vem o terceiro e crucial atributo de Jesus em Apocalipse. Não entender isso é uma grande falha para a compreensão do livro. Quem ele é? Ele é o soberano dos reis da terra. O soberano, o governador, o dominador dos reis da terra. Está apontando para o quê? Para o terceiro grande evento central na vida de Cristo, que é sua ascensão. A subida de Cristo aos céus. Após sua morte, após sua ressurreição, ele subiu aos céus. E ao subir aos céus, ele se tornou o soberano dos reis da terra. Reis aqui aponta para todo o poderio maligno deste mundo. Inclusive humano, inclusive demoníaco, inclusive maligno. Jesus Cristo é o soberano, ele se colocou acima, ele subiu acima desses poderes. Esses poderes que dominam o mundo, através de homens, mas especialmente os poderes malignos e espirituais, os principados e potestades. Que Paulo diz em Efésios capítulo 1, que quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu à direita de Deus, ele se colocou acima dos principados e potestades. Cristo Jesus, por sua ascensão, por sua subida aos céus, se torna o soberano dos reis da terra, acima de todos os poderes, acima de todas as ações humanas e malignas aqui neste mundo. Portanto, esse é Cristo. Quem Ele é? A testemunha fiel. Quem Ele é? O primogênito dos mortos. Quem Ele é? O soberano dos reis da terra. Essas três imagens de Jesus vão aparecer por todo o livro. E elas são a chave para entender a pessoa de Cristo no livro do Apocalipse, mas também o próprio livro do Apocalipse. Então, em seguida, vem uma declaração de louvor, uma doxologia, um hino de louvor a esse Deus triuno, mas especialmente a esse Jesus, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. É um hino de louvor que diz àquele, ou seja, a esse Jesus, que nos ama. O amor incondicional de Cristo por nós. É o grande destaque aqui. Um amor indescritível, imensurável, incompreensível. Porque que razões teria esse homem, Deus, Jesus Cristo, para nos amar? Nenhuma. Um amor indescritível, imensurável e incompreensível. Por isso cabe da nossa parte louvor por esse amor, que se manifestou concretamente no seu sacrifício, no seu sangue. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos
pecados. Ele resolveu o grande problema da nossa vida, o grande problema da nossa existência. Qual é o grande problema da nossa existência? É falta de dinheiro? Não. É falta de saúde? Não. Problemas familiares? Não. Problema de autoaceitação? Não. Qual é o grande problema da nossa vida, da nossa existência? Se chama prisão. Escravidão do pecado. Escravidão do pecado. Esse é o problema da raça humana. É o problema do ser humano. Independente de raça, independente de posição social, independente de qualquer outros fatores. O Senhor Jesus resolveu este problema. Como? Pagando o preço da nossa libertação. Pagando o preço da nossa alforria. Única maneira, único preço, sangue. Derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Devemos louvar aquele que nos ama. Devemos louvar aquele que pagou o preço pela libertação dos escravos que somos nós. Tirou-nos da escravidão do pecado. Mas não apenas nos tirou da escravidão do pecado, porque em terceiro lugar o texto diz aqui que ele nos constituiu, nos estabeleceu como um reino de sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Outra verdade central do Apocalipse, que já está aqui nesse grande resumo, nesse pequeno resumo, nesse grandioso pequeno resumo do Apocalipse, é justamente isso. A igreja não vai reinar em algum lugar do futuro, em alguma data a ser definida. A igreja reina com Cristo já, porque já fomos constituídos como um reino de sacerdotes. Reis, reinamos com Cristo porque não somos mais escravos do pecado. E ao mesmo tempo, sacerdotes. Uma figura daquele homem do Antigo Testamento que de uma certa maneira fazia intercessão pelos demais homens. Num certo sentido, só Cristo é o sacerdote, porque só Ele se ofereceu, derramou o seu sangue para nos perdoar. Mas nós temos uma função de sacerdotes em relação ao mundo, porque nós temos a verdade do Evangelho a ser compartilhada com o mundo. E neste ato de compartilhar a verdade do Evangelho, exercemos nossa função de sacerdotes. Levamos ao mundo a oportunidade da salvação, conquistada por nosso Senhor, que nos amou, que morreu por nós e que nos constituiu reino e sacerdotes. A Ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vem, no final, uma declaração de certeza para a sua igreja a respeito da segunda vinda de Jesus. Ele virá, é certo, é garantido. Ele diz: eis que vem com as nuvens. Um retorno glorioso, triunfal, do alto, descendo com as nuvens. Esta é a ideia. Ele diz: não é uma vinda secreta, não é uma vinda oculta. Ele diz: todo olho o verá. Vem com as nuvens e todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. Provavelmente uma referência àqueles soldados lá em Jerusalém, na sexta-feira, que o furaram
com uma lança para comprovar que ele estava morto. Comprovar, ou seja, aqueles que tiveram a prova de que ele estava morto, o verão vivo, voltando glorioso. Por quê? Porque também aqueles ressuscitarão. Ainda que não para serem salvos necessariamente, embora alguns daqueles soldados da cruz se arrependeram, lembram-se que foi dito no final que alguns disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então talvez também alguns daqueles soldados que o transpassaram, o verão. Talvez nesse caso para o glorificar, mas a maioria não para o glorificar, e sim para serem destruídos por sua vinda gloriosa. Ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão. Interessante, não é? Aquilo que é para ser, ou será, um dia glorioso, um dia de festa inexprimível, um dia de alegria soberba, será para muitos um dia de choro, de lamentação, de tristeza, de horror, de angústia. Se lamentarão da ideia de uma consciência aguda de que perdeu a oportunidade. Uma consciência aguda, terrível, de que a salvação esteve ali, no alcance do braço. A salvação esteve ali, do seu lado. No entanto, esta pessoa recusou e agora não há mais o que fazer. Definitivamente, não há mais chance, não há mais solução. Uma vinda gloriosa, visível, mas ao mesmo tempo terrível para todos aqueles que o recusaram. Quem garante isso? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que diz, certamente amém. Assim seja, assim será. É aquele que diz, eu sou o Alfa e o Ômega. As duas letras do alfabeto grego que iniciam e terminam o alfabeto, né? Para nós em português seria o A e o Z. Eu sou o A e o Z. Eu sou o Alfa e o Ômega. Da ideia de que Deus é o começo e o fim. Ficar fora dele, ficar fora do seu propósito, é loucura total. Porque ou você está incluído nesse propósito, ou então você só vai receber os lamentos, ou vai ser o lamentador. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O poderoso, o Senhor é que o soberano, o governador, o Senhor Deus. Novamente uma expressão que já foi dita antes, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus eterno em ação, trabalhando no passado, no presente e no futuro, pois para ele não há nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é o Deus que age em todo o tempo. E a última declaração é essa, que pode fazer todas essas coisas. O Todo-Poderoso. O que nós aprendemos, meus queridos, com esses ensinos condensados aqui, neste texto? Aqui eu coloco as grandes verdades do Apocalipse resumidas nestes 5 versos para nós guardarmos. Primeira grande verdade, portanto, o livro foi escrito para 7 igrejas físicas da Ásia. Portanto, precisava e precisa ter significado para elas. Primeiro para elas, depois para nós. Segunda grande verdade deste texto, o Deus Trino ou Triuno agiu, está agindo e agirá para o bem de sua amada igreja. Ele trabalha porque ele ama essa igreja, porque ele quer essa igreja com ele. Por isso ele está trabalhando intensamente, desde sempre e para sempre, para o bem desta igreja.
terceira grande verdade desta passagem ou do Apocalipse como um todo: Jesus Cristo, através dos seus três maiores momentos, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, conquistou uma vitória estrondosa sobre as forças das trevas, para o bem do seu povo. Por causa do seu povo, por amor ao seu povo, para salvar o seu povo, Jesus Cristo, através da sua morte, ressurreição e ascensão, venceu. Em quarto lugar, através do sangue desse Jesus Cristo, da testemunha fiel, do primogênito entre os mortos, do soberano dos reis da terra, o sangue dele, que é a prova do seu amor, através deste sangue, o povo dele está reinando com Cristo. O povo dele, agora mesmo, no céu e na terra. No céu, a igreja triunfante reina com Cristo. Na terra, a igreja, ainda que militante, ainda que debaixo de tribulação, ainda que debaixo de todo sofrimento, continua reinando com Cristo, porque foi constituído reino e sacerdotes. E finalmente, meus irmãos, a vinda de Jesus Cristo será em breve. Essa tem que ser a expectativa do crente o tempo todo. Nunca pode pensar, vai ser daqui 1000 anos, vai ser daqui 2000 anos. É da natureza da fé. É da natureza do cristianismo esperar a vinda imediata, urgente de Jesus Cristo. Então ela será breve e totalmente visível para toda a terra. Porém, marcará uma clara divisão. Para uns será um dia de extrema alegria e felicidade. Para outros será um dia de terrível lamento e tormento. E essas coisas acontecerão com toda certeza, porque quem garantiu é Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus de toda a glória, Deus de todo o poder, ajuda-nos a cada dia, ó Pai, entendermos mais as grandezas da Tua Palavra, especialmente esse livro fantástico, esse livro extraordinário, que Tu concedeste ao Teu povo, ó Deus, como um tesouro perene, no qual nós sempre podemos buscar novas fontes, novas riquezas, que não só, Pai, glorificam o Teu nome, mas também servem para nossa instrução, para nosso alento, para nosso conforto, para nossa esperança. Que possamos, ó Pai, ao estudar e meditar nas grandezas desse livro, entender que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra. E entender também a nossa missão aqui neste mundo, missão que devemos desempenhar com todo o zelo, com todo o empenho, sabendo, Deus, ó Pai, que mesmo em meio às lutas e às tribulações, nada, nem ninguém, poderá tirar a nossa vitória no Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, nesse dia, ainda mais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.